Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho de genética. Então, a gente vai aprender hoje, iniciando o PET 2, e para a gente poder fazer a primeira atividade do PET 2. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui os meus slides sobre primeira lei de Mendel. Vamos lá. Vamos lá. Primeira lei de Mendel, PET 2, tá? Bom, para entender, para iniciar, vamos começar a entender o que é genética, né? O ramo da biologia que estuda hereditariedade, características que vieram de seres anteriores. Então, nós temos aí uma diversidade, né, de seres aqui, como bactérias, micro-organismos. Aqui, ó, todos os cachorrinhos da mesma linhagem, ou seja, da mesma reprodução. A diversidade aqui de seres humanos. Aqui nós temos também uma proliferação de fungos e a diversidade de plantas, ok? Hereditariedade, então, né, é estudado pela genética. Bom, quem foi o precursor dos estudos de genética foi o Georg Mendel. Então, Mendel, ele tem 3 leis dentro da biologia. Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e terceira lei de Mendel. Nós vamos começar hoje com a primeira lei de Mendel. Foi quando ele começou a usar ervilhas para fazer cruzamento e perceber, né, que existia ali algum tipo de característica genética envolvida. Vamos entender por que ele escolheu as ervilhas. Vamos prestar atenção porque tem uma pergunta, né, do PET que é sobre isso. Então, por que ele escolheu as ervilhas? Facilidade de cultivo, variedades facilmente identificadas, alto índice de fertilidade e ciclo de vida curto. O que significa isso? É fácil de plantar, é fácil de colher, é fácil de reproduzir, é fácil de crescer e é fácil de observar. Então, por isso, ele escolheu as ervilhas. O que ele percebeu, então? Ele ia começar a cruzar ervilhas. Então, ele tinha ervilha amarela, que chamamos de ervilha pura, e tinha a ervilha verde, chamamos também de ervilha pura. Então, ele pegou uma sementinha de ervilha amarela com uma sementinha de ervilha verde e fez um cruzamento. Então, vamos ver o que aconteceu. A amarela purinha começou ali a reproduzir com uma verde purinha e saíram todas amarelas. Ele ficou intrigado. Uai, cadê a verde? Cadê essa característica da semente verde? Ela não pode ter sumido. Ela estaria ali embutido. Um exemplo é como nós, seres humanos. A gente pode parecer muito com a mãe ou muito com o pai, mas um gene está ali guardado no nosso DNA, ok? Então vamos lá. Então ele pegou essa semente amarela, que a gente chama de híbrida, é quando ela é misturada. Então ele pegou essa semente amarela que foi misturada entre amarela e verde e fez uma autofecundação, amarela com amarela, híbrida, misturada. E aí o resultado foi 75% saiu amarela e 25% saiu verde. Então, ele percebeu que realmente, mesmo sendo amarela, ela tinha um gene verde. E uma hora esse gene iria ser identificado, ok? Vamos lá então, até aí tudo bem. Aí ele começou a dar nomezinho para esses genes para poder entender melhor os cruzamentos na genética. Vamos lá então. Com as plantas amarelas na linhagem pura, purinha, como ela era dominante, ele usou a letra vezão. Pode usar qualquer letra, tá, galera? Se for A, é azão. Se for B, bezão. Se for T, é tesão. Não pense bobeira, mas é. Enfim, podemos usar qualquer letra para identificar essa semente. Ele usou maiúsculo porque ele percebeu que ela era dominante. E nós temos as sementes aqui que não eram dominantes, que a gente chama de recessiva, ele usou Vzinho. Beleza, então ele fez o cruzamento. Então ele pegou essa semente amarela do cruzamento dessa linhagem pura, então Vzão com Vzinho vai dar Vzinho, ele autofecundou. O que é autofecundou? Ele cruzou com ela mesmo. Então ele pegou essa semente amarela Vzinho e cruzou com a mesma semente Vzinho. Então vamos observar.
Primeiro, ele pegou o Vzão e cruzou com o Vzão. O que vai dar? Vzão, Vzão, só juntar. Depois, o Vzão com o Vzinho, o que deu? Vzão, Vzinho. Depois, o Vzinho, esse segundo aqui, com o primeiro, Vzinho, Vzão, então ele colocou na ordem aqui, ó, Vzão, Vzinho. Então, todas aqui foram dominantes. Por que dominantes? Porque tem um gene que é dominante e que é identificado pela letra maiúscula. E o último, Vzinho, Vzinho. Aí daqui, ó, cruzou, deu Vzinho, Vzinho. E essa que saiu verde. Como que ele chamava ela, então? De gene recessivo. Então, desse cruzamento, o que ele percebeu? Desses 4 cruzamentos, 3 eram amarelas. E desses 4 cruzamentos, uma era verde. 3/4, então, 75%. E 1/4, 25%. Ok? Daí ele tirou a conclusão, né, dessa primeira lei de Mendel, que é basicamente isso, tá? Vamos iniciar assim. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação de gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, é aquela troca, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Então, cada fator ele se separa na formação do gameta, indo formar outro par. E daí identificam as características. Então, ele criou essa nomenclatura para a nossa genética. Vamos lá. Genótipo é o conjunto de genes do indivíduo. Genes, Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. Como que é chamado esse gene? Quando os dois são maiúsculos, eles são chamados de homozigoto. Quando eles são Vzão, Vzinho, eles são chamados de heterozigoto. E Vzinho, Vzinho também homozigoto. Então, se são iguais, é homo, e se são diferentes, é hétero. Porém, quando é dominante, as duas maiúsculas, vai ser homozigoto dominante. Quando as duas são menores, que usa a letra minúscula, é homozigoto recessivo. E fenótipo é a expressão do genótipo em interação com o meio. Como assim? A expressão do fenótipo é a sua característica física, que ela é amarela, ela é verde, ela é lisa, ela é rugosa. E quando for de ser humano, por exemplo, é alto, é baixo, tem olhos claros, tem olhos castanhos. Então, são características visíveis. E genótipos são as identificações dessas características, mas que estão ali dentro da célula que a gente não consegue ver, ok? Que vão só se manifestar a partir de um cruzamento. Então, o gene é a parte de um cromossomo que determina a produção de uma proteína. Alelos são formas alternativas desse gene. Então, você tem Vzão e Vzinho, alternativas que vão, num determinado cruzamento, vão se manifestar. Alelo dominante é aquele que manifesta seu caráter, ou seja, se nasceu amarelo é porque o amarelo é dominante. Então, ele vai ser usado como representado aqui como uma letra maiúscula. E o alelo recessivo é aquele que manifesta seu caráter sem estar em dose dupla, ou seja, sem manifestar necessariamente no primeiro cruzamento aquela característica. E é identificado pela letrinha minúscula Vzinho, ok? No núcleo celular é que a gente encontra o cromossomo dentro do DNA. Então, no núcleo, você tem o DNA, que forma esse cromossomo. Dentro desse cromossomo, você tira a fitinha de DNA e aqui é que você vai conseguir ter todas essas características genéticas, ok? Bom, eu espero ter contribuído, né, de alguma forma aqui com vocês. Vou compartilhar aqui só para vocês fazerem uma anotação importante, tá? Então, vamos lá. Nós chamamos, então, de heterozigoto genes diferentes, ok? Então, como que a gente pode dar esse exemplo aqui, genes diferentes? Por exemplo, azão, azinho, é um heterozigoto.
Nós chamamos de homozigoto dominante é aqueles de genes iguais. E se eles são dominantes, então eles vão ser os dois com letrinha maiúscula. Lá ele usou V, aqui eu estou usando A, mas isso não tem problema. E homozigoto recessivo é aquele também com os genes iguais, porém não dominantes, né? Azinho, azinho, que a característica não vai aparecer, ok? E para o cruzamento, nós temos aí, então, vamos ver, azão, azão, quando multiplica, vamos ver, vamos achar aqui um pontinho de multiplicação, vou colocar o X aqui. Quando multiplica com azinho, azinho, como que eu vou fazer? Vou dar dois exemplos aqui, tá bom? Como que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar o primeiro com o primeiro de um com o primeiro do outro. Então, eu vou ter azão, azinho. Depois, eu vou pegar o primeiro com o segundo do outro. Então, eu vou ter azão, azinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segundo com o primeiro. O segundo com o primeiro, eu vou ter azão, azinho. E o segundo com o segundo. Também vou ter azão, azinho. Aí, neste caso, eu vou ter uma linhagem de 100% dominante, porque todas tiveram ali aquela letrinha maiúscula. Então, ela foi dominante ali naquele cruzamento. Vou dar um segundo exemplo e todos os outros vocês vão fazer dessa forma. Vou pegar um heterozigoto, azão, azinho, que vai ser multiplicado também com um heterozigoto. Agora, vamos lá, agora vocês já sabem. Primeiro com primeiro de um com o primeiro do outro, azão, azão. O primeiro com o segundo, azão, azinho. Agora eu vou pegar o segundo com o primeiro, ia ficar assim, né? Mas como fica feio, a gente usa assim, ó. E o segundo com o segundo, então vai dar azão, azinho. Foi isso que Mendel descobriu. Ele descobriu que 3 deles, que estão aqui, 3, tem o dominante, azão. Então, saiu lá com semente amarela. Somente um desses 4, que foi azinho, azinho, recessivo. Então, saiu verde. Porque não tem a letrinha maiúscula para determinar a característica, ok? Agora, eu vou interromper aqui novamente e vou compartilhar os exercícios com vocês do PET 1, tá bom? Do PET 2, atividade 1. Vamos lá. Tá aqui, ó. Atividade 1. Então, lá no PET 2, atividade 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter uma representação esquemática do núcleo de célula, vão analisar e vão descobrir para mim onde que os alelos descobertos por Mendel ocorreu. Só analisar linhagem por linhagem. Na segunda questão, por que tem lá no vídeo, é só voltar, por que ele optou pelo uso da ervilha? Todas são favoráveis, exceto uma. Porque a ervilha tem ciclo de vida curto, porque ela é de fácil cultivo, tem estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada, tem variedades facilmente distintas, tem um alto índice de fertilidade nos cruzamentos. Você vai escolher uma que não se aplica às ervilhas. A terceira, você vai fazer um cruzamento. Olha que delícia isso aqui. Você vai pegar uma ervilha de cheiro, um tipo de ervilha. Sementes lisas são dominantes sobre as rugosas. Olha, dominantes. Então, o que eu vou usar aqui, ó? Peraí, aqui, desceu. São dominantes, falou que ela é dominante. E aí, ela foi cruzada com uma planta. Foi cruzada com uma planta de semente rugosa, que no caso não é dominante. E qual será o resultado desse cruzamento? Então, você já sabe. Se ela é dominante, ela só pode ser azão, azão, né? E a outra não é dominante. Aliás, ela pode ser azão, 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 azinho. Você vai tentar fazer esse cruzamento. E a outra é lisa. Uma é lisa e a outra rugosa. Então, uma é dominante e a outra não. Você vai fazer esse cruzamento e vai perceber qual o tipo de resultado que nós tivemos. Todas foram iguais, 100%? Meio a meio, 75, 25 ou 25, 75 de cada uma. Ok? A quarta, você vai observar esse esquema de um gene
que a única coisa que fala que um é normal, o outro é anormal. Teve aqui um cruzamento. Quando é anormal aqui, identificou algumas características, neste caso foi de anemia, lisão e fibrose. E aí, você vai assinalar para mim a correta após a sua análise. E a última questão, também analisar, que nós temos molúsculo pigmentado e molúsculo albino, sem cor. Você vai perceber, vai observar aí nos cruzamentos os resultados de cada um. Coloridinho com coloridinho, ou seja, pigmentado com pigmentado, deu um pigmentado e um sem pigmentação. Aí você vai perceber se ele é dominante ou não. Os dois aqui, que são albino, todos foram albino. Então, quais foram as letrinhas que foram usadas nesse cruzamento? Esse aqui, cruzado com um albino, com a letrinha minúscula, albino, deu um resultado assim. Então, qual que é esse primeiro? Eu acho que já dá para vocês realizarem essas atividades, correto? E no finalzinho aqui tem a pergunta, quais que são os fenótipos, a descendência dessa autofecundação, né? E explicar a função ali desse órgão reprodutor. Na sexta questão, você vai falar sobre o cruzamento autossômico, né? Dos pelos curtos do coelho, do cruzamento entre coelhos aqui, ó, heterozigotos, que a gente já viu. Nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. É só você fazer a proporção, tá? E a sétima questão, que em determinada raça de gatos, a pelagem preta foi um gene dominante Bzão e a branca foi o recessivo Bzinho. Então, do cruzamento de gatos pretos, já falou que ele é dominante, ambos heterozigotos, ou seja, você vai pegar dois gatos, pode usar a letra A, azão, azinho, vezes azão, azinho, e descobrir quantos vão nascer pretinhos e quantos vão nascer branquinhos, ok? Espero de coração ter contribuído, né? Acho que se vocês prestarem atenção na explicação e lá no exercício, tentar resolver, vocês vão conseguir, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me procurar. E até semana que vem na próxima aula, ok? Um beijão.